A Dell é uma das principais fabricantes de notebook no mercado e sempre foi referência, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Recentemente, o espaço está bem mais concorrido, mas ela continua com lançamentos bem constantes, sempre buscando manter competitiva e, o que eu considero um dos seus pontos mais fortes, trazer uma grande abrangência de configurações para cada um dos modelos. Daí você vai lá e escolhe exatamente o que você precisa. Ela também é uma das poucas marcas que pega todos os segmentos, então ela tenta bater de frente com o MacBook, mas também você tem alguns modelos gamers, tanto de entrada quanto topo de linha, tem coisa para empresa, tem assistência técnica, tem um monte de opção. E é com essa ideia aí que a gente decidiu fazer esse guia de quais são todos os notebooks que ela tem disponível, quais são os melhores, quais que a gente testou, enfim, é um guiazão para você entender qual que é o melhor para você. E daí quando você estiver procurando um notebook, você já vai ter uma ideia melhor por onde começar. Se você gostar de qualquer um deles, tem links na descrição, tanto de onde comprar, quanto dos reviews que a gente já fez desses notebooks. É só clicar aqui embaixo e não esquece também de usar o comparador Escolha Segura, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas, tanto no seu computador quanto no seu celular Android. Tá tudo aqui embaixo e bora pro guia! Num guia como esse, o jeito mais fácil é organizar por preço. Então vamos começar já falando da linha de entrada, que é a Inspiron 15 3000. Dentro dela é possível iniciar em um Pentium Gold e chegar em uma configuração até Core i7, que nem é mais tão barata assim. Mas esse é considerado um notebook de entrada porque mesmo quando ele é potente, possuem mais cortes e estão mais em conta do que outros. Por conta disso, vamos limitar aí um pouco o escopo das configurações, pois seria bem difícil encontrar uma utilidade para um Inspiron 15 3000 com um i7 1165G7. Por outro lado, o Pentium Gold mais fraco de todos também é muito fraquinho. Um bom Inspiron 3000, então, conta com o processador i3 1005G1, mas dá para subir para algo mais potente, como um i5 de 10ª ou 11ª geração. A 11ª geração da Intel, aliás, leva vantagem em 2 pontos: desempenho e na placa de vídeo nova, que é a Iris Xe. Ela é integrada e está com desempenho bem mais legal do que no ano anterior. Você também tem uma opção de uma MX330, que é uma placa de vídeo dedicada que não é das mais potentes, mas é bem melhor do que uma Intel HD das antigas. Então assim, não é uma placa gamer para jogar e tudo mais, mas já ajuda pro dia a dia e para uma coisinha mais básica. A tela do Inspiron 3000 também é a mais simples de todas da linha. Talvez seja até a parte onde a Dell realmente cortou para economizar. Ela sempre tem 15 polegadas, como está no nome, resolução HD e painel do tipo TN, que tem contraste baixo, ângulos de visão bem limitados e as cores mais neutras. Isso faz com que a bateria dele seja um pouco mais duradoura, mas também não é nada sensacional. É basicamente a opção para quem precisa de algo barato, que busca algo leve, bonitinho, com um design mais simples e que vai servir para fazer trabalhos da faculdade ou para trabalhar de casa. Depois ainda temos o Inspiron 3000, mas que agora é o novo Inspiron 15 3000. É só para complicar mesmo, tá? Na hora de pesquisar na internet. A diferença desse novo modelo aqui é no processador, e não só ele tá mais novo, como adicionamos a versão AMD. A Dell até ontem trabalhava exclusivamente com a Intel, mas agora você encontra Inspirons 3000 com o Ryzen 5 3450U e o Ryzen 7 3700U. Calma aí que a Dell ainda não quebrou a parceria com a Intel, que é uma parceria milenar entre as empresas, mas para esses modelos mais básicos ela começou a experimentar um pouco mais e trouxe um Note que até que é bem diferente do antecessor com o mesmo nome. Isso porque o processador novo traz junto uma placa de vídeo integrada nova, que é a Vega 8. Ela é um pouquinho melhor do que a Iris Xe para jogos, entregando aí uns 10 quadros por segundo a mais em média. Além disso, a tela também subiu para resolução Full HD e o painel é de tecnologia WVA, já é bem melhor do que o oferecido anteriormente. Tão bom, inclusive, que se esse novo Inspiron 3000 aí chegar num preço parecido com o anterior, ou num preço legal, a tela pode ser um dos seus pontos fortes. E vale comentar, claro, que existem versões Intel dessa nova geração com a tela melhor. Uma com Pentium Gold e outra com o i7 1165G7 e o MX350. É um notebook mais parrudo, mais potente, mais claro, mas que com uma tela melhor pode começar a fazer mais sentido do que o anterior. Quando falamos lá daquele ponto onde ele é mais custo-benefício, que é com Core i3 e com Core i5, esse Inspiron 3000 ele continua limitado na quantidade de tarefas que consegue executar simultaneamente. Ele é muito mais focado, como eu já falei, para trabalho
e estudo, e daí depende um pouco mais de você fazer um upgrade para conseguir fazer algo um pouco mais pesado. Mas de novo, eu tentaria ir para a próxima linha. Como alguns de vocês já devem conhecer, a próxima linha de verdade deveria ser a Inspiron 5000, mas ela meio que foi destrinchada e jogada aos ventos aí, agora tem novos nomes. Uma das novidades são os notebooks apenas com Inspiron no nome. Na verdade, se você for lá e cavar o nome inteiro, você encontra uma numeração ainda, mas parece que a Dell quis simplificar aqui as nomenclaturas do marketing. Subindo para cá, o design ele se torna um pouco mais premium, você tem uma cor nova e também ele fica mais leve. Se a gente estivesse falando de celular, o 3000 seria a versão normal ou Lite e essa versão aqui seria a Pro. O que pode ser interessante é a escolha do tamanho. Ao invés de ter apenas uma versão de 15.6 polegadas, você pode optar pela versão muito parecida de 13.3 polegadas, que além de menor é ainda mais leve. Só que se você não liga para beleza ou tamanho, que são alguns dos upgrades presentes nesse Inspiron aqui, o processador tanto do Inspiron 15 quanto do 13 podem acabar te interessando. Eles contam com os chipsets da linha H, é o Intel i5 11300H, 320H ou o 370 e 390, que são Core i7. Os processadores de linha H geralmente consomem mais energia, eles não são necessariamente mais potentes, mas consomem mais e exigem melhor refrigeração, ou seja, um conjunto de peças um pouco mais caro e complexo. Essa linha aqui toda, na verdade, está muito próxima do desempenho do 1165G7, então a Intel chama de série H Mobile, não confundir com a série H, que é de notebook gamer. Essas duas versões, a de 13 e de 15 polegadas, também contam com 8 GB de memória RAM desde o modelo mais básico. Só que no menor ela é soldada, enquanto no maior dá para aumentar até 32 GB. Fora isso, você pode adicionar uma placa dedicada MX450 nele, o que é bem bom, assim, é bem interessante, mas que ainda não é realmente gamer. Os resultados podem torná-lo um pouco mais interessante para quem não trabalha com softwares pesados, mas que sempre tem muitas janelas e abas abertas ao mesmo tempo. Em questão de conectividade, eles também começam a trazer mais opções, inclusive com Thunderbolt 4 em alguns modelos, então esses aqui são equipamentos mais ágeis, para quem busca algo mais avançado, porém ainda não faz uso de algo super potente ou gamer. Eles podem ser vistos como uma opção para quem usa bastante o notebook e quer uma máquina que dure um pouco mais, um pouquinho mais premium, sem se importar tanto com o tempo menor de bateria. E o último tipo de Inspiron é o 2 em 1. Ele mantém a ideia de ser um notebook mais de entrada, com a tela TN e de resolução HD. Os processadores são iguais aos modelos anteriores, mas a graça aqui é que ele gira 360 graus e que se transforma em um tipo de tablet. Como o processador é o i3 ou i5 de 11ª geração, o Inspiron 2 em 1 conta com um desempenho bom o suficiente para conseguir fazer uma transição suave entre o modo desktop e o modo tablet. No entanto, ele não é tão legal para desenho, por causa da tela de baixa definição e cores limitadas. Pelo menos o tamanho do Note é menor, 14 polegadas, então ele é um pouco mais prático de se levar por aí. A diferença no preço dele perante o 3000 também é pequena. O hardware mais simples torna ele mais barato que quase todos os outros 2 em 1 do mercado. Então se você pode investir aí R$300 a mais em um notebook, essa versão aqui pode ser muito interessante para levar para a faculdade. Você transforma ele em tablet para fazer alguma anotação ou para ler um texto e na hora de fazer algum trabalho, aí é só transformar ele de volta em notebook e partir para o abraço. E antes da gente continuar, deixa eu só pedir para você se inscrever por aqui se você está gostando de conteúdo de tecnologia e quer saber mais sobre guias de compra e tudo que envolve essa parte, não esquece de clicar aqui e de ativar o sininho, com isso você ajuda muito a gente. E deixa eu voltar para a lista porque agora a gente vai falar de Dell Vostro. Bem, essa linha aí, ela costumava ser a casa dos ultrafinos para executivos, mas isso não significa que só tem computador com Core i7 por aqui, ela até que é bem mista. A Dell separa o Vostro em 4 linhas, a 3000, a 3510 ou 15, mas que a gente não conta como diferente, e depois tem a 5310 e 5510. Como a linha Vostro é um pouco mais cara do que os notes equivalentes, não adianta gastar muito tempo falando sobre eles, porque na maioria eles não valem a pena. Mas eu queria explicar rapidinho o principal intuito dela, já que a ideia de hoje é informar e não só falar qual vale a pena ou não. Então, o primeiro modelo é o Vostro 3000, que para simplificar é a versão de 14 polegadas do Inspiron 3000. A tela é menor, mas continua HD, tem painel TN e tudo igual. Até a construção é parecida, com cantos arredondados.
Só que o tamanho menor também reduz o peso, então ele é mais fácil de levar na mochila. Depois, o Vostro 3510 e o 15 são as versões com tela boa do Inspiron. Aqui elas ganham um painel WVA e a resolução Full HD, mas os processadores continuam sendo aqueles da série U. Inclusive, ele entrega algo muito parecido com o Inspiron 15, é praticamente o mesmo uso, com o mesmo desempenho e pode até estar mais barato. Então, de repente, eles podem valer a pena se você realmente quer um notebook Dell. Para os dois últimos, o Vostro 5310 e 5510, o que muda é o tamanho. Um é o modelo de 13 e outro é o de 15 polegadas. Ambos com as mesmas configurações do Inspiron 15, inclusive o Intel de linha H, só que com aquele espírito de linha U, que não é tão potente assim. Então, meio que é a versão Pro do Inspiron 15. Eles são os mais completos, com DisplayPort, Thunderbolt 4, webcam OK e placa dedicada como uma opção para alguns tipos de trabalho. O Vostro ainda conta com RJ45, que é a conexão de internet. Então, se você quer um Dell Premium, mas não quer chegar lá no XPS, esse Vostro aqui é uma opção para você trabalhar, para a empresa, para ter todas essas opções. E ele tem uma construção bem legal. E já que eu comentei do monstro, bora falar do XPS. Esse aqui é o notebook que compete lá com o MacBook, pelo menos em questão de construção. Ele é pequeno e potente. O corpo é feito de alumínio e o apoio para a mão na parte interna tem aquela sensação de fibra de carbono, que dá uma cara bem diferentona para ele. A tela é de 13.3 polegadas, o que o ajuda a deixar bem leve, e ele bate ali 1.2 kg. Ele só possui duas portas Thunderbolt, um leitor de cartões e pronto, acabaram as conexões. Só que além do design minimalista, o XPS também traz uma tela muito boa. Além de uma cobertura de cores grande, ótimo contraste e o touchscreen, a tela na versão mais cara tem resolução 4K. É um conjunto que consegue competir com o MacBook em quase tudo, menos por enquanto no hardware. O XPS utiliza o processador Intel 1185G7, que é, por exemplo, em média, entre 8 e 12% mais rápido do que o 1165G7, que está lá no Inspiron 3000. Além disso, a placa de vídeo integrada é a Iris Xe G7. Ela é boa, mas não aguenta um uso profissional igual a gente vê no MacBook M1. Então, apesar desse notebook conseguir ter um desempenho bem legal no dia a dia, para você abrir várias abas, conectar com vários monitores 4K, ele não consegue fazer trabalhos pesados. Então, é possível abrir o Photoshop, é possível também você editar um vídeo em 1080p, quem sabe um pouco em 4K, mas você vai sofrer. Nesse ponto, o MacBook com M1 anda tendo um resultado bem mais interessante. Mas, de novo, ele não é ruim, tá? É um notebook mais pro dia a dia, para produtividade. E para finalizar, apesar da Dell costumar focar mais no mercado de ultrafinos do que as concorrentes, ela também tem uma linha gamer, que é a linha G de gamer, viu? Muito fácil. Para essa geração, o número mudou um pouco. Então, em vez do Dell G3 que tinha anteriormente, agora temos o Dell G15. Será que ele tá 5 vezes melhor? Será? Não, 5 vezes não tá, mas realmente ele mudou bastante a cara e tá melhor sim do que o modelo anterior. Primeiro, precisamos então falar das versões. De processador, o G15 ele utiliza chips da série H, e é a série H de verdade agora. Tem opções de 10ª e 11ª geração, além de uma versão especial com a AMD, que é com o Ryzen 5600 e 5800H. Mas o que faz um notebook gamer, na verdade, é a presença de uma placa de vídeo dedicada de alta performance. E aqui o G15 começa com uma GTX 1650, depois tem a RTX 3050 e a 3060. Cada versão tem também uma tela correspondente que vai melhorando e que eu vou deixar aí na tela para vocês entenderem. E além disso, dá para escolher ter um notebook com 16 GB de RAM direto da fábrica ou fazer um upgrade posteriormente para um pouco mais do que isso. É um conjunto de respeito que não vai ter problema com muitos games e que resolve um pouco do problema do G3, que era o sobreaquecimento. Os notebooks da Dell sempre esquentaram um pouquinho mais do que a média, mas esse ano eles conseguiram resolver um pouco disso. Ainda esquenta, ainda incomodou um pouquinho na mão no WASD, principalmente no modelo com a RTX 3060, mas está melhor do que no último ano. Então assim, como a gente gosta desses computadores, ele continua sendo uma recomendação e tem até review aparecendo aqui no canal. Como esse notebook ainda não está no padrão ideal, uma saída interessante é você se limitar ao Core i5 com RTX 3050 ou pegar a versão mais potente com o Ryzen, que possibilita que você faça algumas alterações um pouco mais profundas do que o modelo da Intel, como o Undervolt ou só uma configuração de software que está disponível através da AMD. Só que a Dell não tem só esse notebook não. Agora eles trouxeram mais alguns modelos da Alienware, que é meio que a sua subsidiária gamer um pouco mais cara. Eu vou resumir aqui porque esses são notebooks bem especiais e que saem bem caro, sem mudar tanto o uso quando comparado com o anterior.
Como era de se esperar, aqui você encontra o hardware mais atualizado possível. Então, é Intel de 12ª geração e modelos que vão até RTX 3080 Ti. A gente já testou o M15 aqui no canal, o resumo é que dá pra jogar bem de boa com o M15, mas ele sofre com o calor igual ao Dell G15. O pior é que às vezes nem é culpa da Dell, pelo menos no conjunto com o i9 e a RTX 3080 Ti, que são muito demandantes. Tudo isso é desempenho demais para o notebook, que não tem tanto espaço físico aí para resfriar o hardware. Então, para usar toda essa potência, você vai precisar de ajuda externa. Pega uma mesa de cooler, deixa o ar-condicionado no 15 e manda bala. A linha Alienware é também uma das mais caras, pelo menos das que chegam aqui no Brasil. Tem modelos aí passando de 30 mil reais, então é para um uso bem específico, para quem precisa de muito desempenho. Porque com toda essa grana dá para montar um baita de um desktop bom e ainda comprar um notebook pequenininho para levar por aí. Quem sabe um Dell G15 com uma 3050. Então assim, quer um Dell sem gastar muito? O resumo é Inspiron 3000. Para jogar, pega um G15 com um modelo um pouco mais de entrada, mas lembra de que se você quiser algo um pouco mais potente, a versão com AMD pode ser bem interessante. E para trabalhar você tem os modelos Inspiron ou XPS, dependendo de quanto você pode gastar. De forma geral, a Dell costuma cobrar um pouco mais caro, principalmente no site da loja, e é bem difícil encontrar alguns modelos mais específicos fora dela, mas eles tentam te ganhar com a força do nome e no pós-venda, que é bom. Se você gostou de algum dos modelos, lembra de deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar suas dúvidas e claro de se inscrever para receber ainda mais conteúdo como esse. Tem também links na descrição tanto de onde comprar quanto dos reviews que a gente já fez de cada um dos modelos. Não esquece de dar uma olhada e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais!